Iniciando. Oi, gente, tudo bem? Bom dia. Nossa, esse quarto faz eco. Eu estou em outro ambiente agora, no quarto da minha filha, e ela vai me ajudar a fazer a live de hoje. A minha live de hoje vai ser sobre conhecer o autismo, que é o nome do grupo que a gente fez, né? Que é o Conhecer Autismo. E aí eu percebi que nós já temos mais de 100 integrantes, nós temos pais e professores, e tem várias dúvidas, né? E algumas dúvidas elas se atropelam. Então, antes de eu conseguir. Peraí, que eu derrubei tudo aqui. Antes de eu conseguir responder algumas questões, eu preciso que todo mundo esteja alinhado sobre o que é realmente o autismo. A minha filha parece que já mandou o link já? A minha filha já falou que mandou o link já do grupo. Mandou o link dessa live lá no grupo. Eu tô pensando em. Acho que eu já vou abrir o grupo para vocês poderem comentar. Vou deixar isso para depois, tá? Então o link tá lá no grupo. Então quem já faz parte do grupo já tá acessando aqui a live. Eu não tô conseguindo ver que minha filha que tá segurando aqui. Então se tiver alguns comentários, ela vai falando para mim. E qualquer coisa. Opa. Hã? Tem um do Márcio Bressan Teixeira. Oi, Natan. Linda, beijos. Então, oi, Márcio. Tá, então a ideia hoje é só falar um pouquinho sobre o que é o autismo. Eu não vou deixar de uma forma complexa, porque é difícil, é referente a neurodesenvolvimento. Nossa energia aqui derrubou uma folha, tá? Alfabeto ilustrado. É sobre neurônio, neurodesenvolvimento, então eu não vou deixar de uma forma assim complicada de se entender. Se vocês não estiverem me ouvindo, me avise, porque meu áudio é ruim, eu estou usando esse fone. Aí vocês vão mandando mensagem, tá? Então o que eu... Pode falar, minha Renato filha. Belo Jardim mandou bom dia, minha amiga linda. Bom dia. Aí você só fala os comentários, lê só os comentários pra mim quando for alguma coisa assim, referente. Não, tudo bem. É só porque às vezes tem pessoas que eu não conheço e que não estão falando realmente da live, né? A gente tá falando de autismo, né? Então a ideia eu quero alinhar todo mundo do grupo antes de ficar passando intervenção, porque cada intervenção é única. Tem gente me perguntando, mas ele rasga as roupas, ele faz isso. Antes de a gente conseguir fazer uma intervenção, nós precisamos entender o que é autismo, né? O que leva o autismo a ter esse tipo de comportamento. Então, eu estou querendo alinhar todos os pais, tem professores e tem terapeutas neste grupo, né? E é um assunto complexo, é um assunto longo que não dá para eu abordar em uma live de 10 minutos, né? Por isso que eu passo cursos, né? Entre em contato comigo para fazer os cursos, porque eu consigo dar uma atenção melhor. Mas enquanto a gente não consegue fazer esses cursos, eu acho interessante a gente falar por cima, mais ou menos, o que é o autismo de fato, né? Então, tá dando para ver aqui, Sara? Uhum. Tá, então eu coloquei Conhecer Autismo, que é o nome do nosso grupo, deixei aqui. Eu tentei fazer uns quebra-cabecinha, né? Que é o símbolo do autismo, porque por ser tão complexo e subjetivo, esse quebra-cabeça, porque não é só o que é o autismo, né? Ele tem várias coisas que você precisa juntar para a gente entender. Por isso que é um quebra-cabeça, porque você precisa investigar bastante. É multidisciplinar, né? Então, todos os terapeutas juntos conseguem, cada um, na sua especialidade, montar o quebra-cabeça que é o autismo, né? Então, eu vou falar de um cenário que é com diagnóstico, tá? Então, se não tivesse diagnóstico, eu vou fazer ainda um vídeo sobre sem diagnóstico. Qual seria o passo a passo para fazer as avaliações, quais são os testes, quem você vai atrás para tirar o diagnóstico. Mas eu percebo que no grupo, né, do Conhecer Autismo, a maioria já tem o diagnóstico e já atende quem tem diagnóstico, tá? Então, é o cenário com diagnóstico. Então, recebi o diagnóstico. Primeira coisa que a gente precisa saber, se você está bem. Você está bem? Porque a gente sabe que quando a gente recebe o diagnóstico de autismo, a gente passa pelo luto, né? Qual que é o luto? Pensa, eu vou ter um filho, meu filho vai trabalhar disso, daquilo, e vai fazer faculdade. Tem alguma coisa para falar? Né? Vai fazer faculdade,
E aí, com o diagnóstico, todos os nossos projetos, eles podem ficar frustrados, né? Então, isso impacta bastante. Então, precisamos, antes de pensar, né, como ajudar, a gente tem que pensar em ajudar nós mesmos, né? Então, todo mundo que está no grupo deve ter passado ou está passando para a fase do luto, né? Então, é importante procurar ajuda, é importante conhecer um pouco o autismo e entender que às vezes a gente planejar colocar essas esperanças no outro, né, vai machucar. Então, vamos tentar agora, quem já tem o diagnóstico, tentar mudar os nossos planos, né? Vamos usar isso para mudar, vamos mudar, né? A gente tinha algumas expectativas, vamos colocar outras. Então, primeiro passo é trabalhar esse luto, né? Procurando ajuda especializada. Natália, como identificar se uma pessoa tem autismo? Então, quem que falou isso? Renato Belo Jardim. Renato? Renata? Renato. Então, Renato, sobre sem diagnóstico, eu vou fazer um outro vídeo, porque aí eu vou explicar sobre os testes, quais são as terapias que você tem que ir atrás para fechar um diagnóstico, porque é bem complexo também. Então, hoje eu vou falar mais com o diagnóstico. Aí, num outro vídeo, eu faço um sem o diagnóstico, quando você começa a perceber quais são os traços autísticos, tá? Mas aqui eu falo um pouquinho sobre eles. Então, aqui, nesta parte do vídeo, você vai ficar um pouco mais atento. Olha, talvez seja. Porque é sempre assim. O autismo não tem diagnóstico médico, assim. Você não vai fazer um exame que vai aparecer no cérebro, que isso acontece bastante. As pessoas, elas passam... eu não saiu nada no encefalograma. Então, porque não vai sair. O que a gente faz no encefalograma é encontrar outras comorbidades. O autismo é observação e avaliação e teste multidisciplinar. É a opinião dos pais, é a opinião da família, dos professores, de quem está do lado dele. Que é nessa parte do comportamento que eu vou explicar. Então, recebi o diagnóstico, já estou bem, já entendi essa parte, já procurei ajuda ou estou trabalhando para... Agora é a parte importante. Vamos conhecer então como que eu posso ajudar meu filho ou meu aluninho? O que é o autismo? De uma forma bem resumida, tá? Porque é muito mais amplo que isso, mas o autismo, para ele receber o diagnóstico no DSM, ele é um transtorno do neurodesenvolvimento. O que é um transtorno no neurodesenvolvimento? Então a gente vê aqui que é o neuro, né? Então a gente lembra dos neurônios, né? Então é uma coisa que é no desenvolvimento do cérebro, né? Então, e é no desenvolvimento. Então é no desenvolver deste cérebro. Então, o que a gente sabe de neurônios na ciência? Que ele começa esse cérebro começa a se formar na época gestacional. Então é um transtorno que vem bem na época nesse desenvolver do ser humano. Então, é bem complexo as partes do que fala, sabe? Márcio Bressan Teixeira falou: posso compartilhar no grupo da escola do Natan? Sim, gente, compartilha para quem puder. Justamente para isso, porque nós precisamos saber, né? Nós precisamos conhecer. E tem pouca gente que estuda isso, está crescendo o número da procura, isso é muito bom. Mas. Renato Belo Jardim perguntou: o autismo pode ser considerado um tipo de deficiência? Então, a gente fala, para fins legais é para deficiência, porque para a gente conseguir acessos, tá? Então, para fins legais ele é como deficiência, para a gente conseguir acesso às terapias que eu vou falar num próximo vídeo. Então bem na época gestacional, nas primeiras semanas, já teve um transtorno, que vai acarretar ao longo da vida. Tá? Então, o que a gente conhece? Eu coloquei esse asterisco aqui e eu já vou explicar para vocês, né? O que a gente conhece de neurônio, né? Os neurônios a gente tem pelo corpo inteiro, tá? Então, nós temos aqui no nosso cérebro, como a gente funciona, que eu falo, né? Um exemplo, eu encostei no meu braço, eu senti esse pressionar, né? Passou por vários neurônios que deu essa informação para o meu cérebro, tá vendo? É muito complexo, né? Então, todo o nosso organismo tem... o que a gente chama de neurônio, eu vou fazer bem de qualquer jeitinho, tá, gente? Tem cada item, isso tem um nome, isso aqui tem um nome, isso tem um nome, aqui também tem um nome, mas é pra gente entender que são conexões, né?
Então, o nosso cérebro é feito todo de conexões. Se você procurar na internet, você vai ver vários vídeos que é muito interessante. Então, quando eu apertei aqui o meu pulso, quando eu recebi, eu olhei, eu estou vendo minha filha, essa informação de ver minha filha passa por um monte de conexão dessa, e esse aqui, né? Esse aqui fala para esse que fala, que conversa, né? Esse conversa com esse, conversa com esse. Então, esse é o neurodesenvolvimento, né? No caso do autista, essas conexões, elas não são típicas. Então, tem certos transtornos que a ciência ainda está investigando. Mas o que a gente sabe é que isso daqui não está de uma forma típica, né? Esse foi feito, a programação está diferente. Pode ser por vários motivos. Pode ser por motivo daqui, que a conexão aqui não passa devagar. E como passa devagar, às vezes tem alguma coisa aqui na bainha de milínea que essa camada ajuda para fazer mais rápido. Ele vai devagar, que passa a informação devagar. Por isso que a gente pede sempre fala pouco, devagar com o autista, porque pode estar acontecendo esta falha na comunicação. Então, sabemos que é por conta de neurônios, né? Então, a gente sabe que é um transtorno nessa parte neuronal, ok? Marta Cristiane perguntou: o grau do autismo da minha filha é leve, o que posso fazer para não aumentar? Ah, tá bom. É isso que eu vou colocar nesse asterisco aqui, tá? Porque aqui a gente sabe de uma coisa antes. Deixa eu ver o que eu vou fazer primeiro. Eu vou falar primeiro dessa parte, aí eu falo no final do asterisco, tá? Que o asterisco é importante nessa parte. Então, antes de responder, depois eu respondo essa pergunta. Nós temos aqui, para fechar um diagnóstico, então, do autismo, o que é o autismo? De acordo com o novo diagnóstico, né? Porque antigamente era 3, a gente dividia em 3, agora é dividido em 2. Então, para ser diagnosticado com autismo, ele tem que ter a dificuldade na comunicação, ou é pouca ou é baixa qualidade de comunicação, e interesses restritos e estereotipados, né? Então, restritos ele só gosta de ficar chacoalhando essa caneta, ele só gosta da cor vermelha, ele só gosta daquela roupa, ele só gosta daquele brinquedo, é um interesse restrito. E estereotipados, que é a estereotipia, que é a repetição, né? Então, ele só chacoalha. Então, aqui a gente coloca como um só agora. E na comunicação. Então, mas ele era um problema social, né? Ele é um problema social. Então, exatamente. Se você tem baixa comunicação e você se interessa por poucas coisas e faz coisas diferente do padrão, o que acontece? Eu tinha colocado aqui um espaço, né? Mas aqui ele afeta diretamente o social, né? Então vai ser aquela pessoa mais isolada, aquela pessoa que não vai querer ficar muito com as outras pessoas. Por quê? Porque tem uma dificuldade na comunicação. E a comunicação, o que é a comunicação? É o falar só? Não é só o falar. A comunicação, desde o início que você é o bebê, como que começa você se comunicar? Você olha para a mamãe quando você vai mamar, você olha para ela, você repete o balbucio, você repete o sonzinho da mamãe, você sorri, né? Então, a gente se comunica pelo outro, por exemplo, minha filha, ela tá olhando o celular. Aí, às vezes, a minha filha olha e dá uma arregalada no olho, assim, eu tô olhando para ela. O que eu entendo? Ela tá tentando se comunicar comigo, dizendo que alguém mandou mensagem. Então, ela não tá fazendo nada, ela só olha para mim e faz tipo... Ela se comunicou, não se comunicou? Então, o autismo tem dificuldade nessas nuances. Ele não vai fazer e não vai identificar. Então, minha filha poderia estar fazendo isso e para a maioria dos autistas eles não iam entender que essa sutileza do abrir o olhar da minha filha quer dizer o quê? Alguém mandou uma mensagem ou aconteceu alguma coisa, você falou coisa indevida. Essas são as dificuldades, tá vendo que são coisinhas simples? É o olhar, é o gesto, né? É o apontar. Então, a comunicação agrega apontar, entender que você pode usar o outro para falar, para pedir coisas. Essas são as dificuldades do autista, né? Então, aqui a gente fecha um diagnóstico. Como? Verificando se ele olha, se ele observa, se ele pede, se ele só se interessa pelas mesmas coisas, tá? Então, eu fiz de uma forma bem resumida para a gente entender o que é de fato o autismo. É aquele menino que fica parado. Eu falei, não, ele pode fazer isso também, mas
A ideia não é essa, a ideia é comunicação, interesse restrito e estereotipados que impacta o social. Correto? Até aí algumas dúvidas? Dúvidas? Não? Dá uma olhadinha ali no grupo só para ver se tem alguém que mandou alguma coisa, por favor. Não? Então segura aqui só para eu finalizar então a pergunta, né? Do grau leve, né? Que eu ia falar. Esse asterisco que eu coloquei aqui, que é importante, a ciência ela já verificou que até 5 anos de idade, mais ou menos, nós temos algo que chamamos de neuroplasticidade, ou seja, as conexões neuronais, se você estimular bastante no caso do autismo, né, é fazer isso no mínimo umas 5 horas por dia, eu acho que são 4, mínimo. Dependendo do grau de autismo, né? No grau leve pode ser menos, mas no grau que é o mais severo, quanto mais melhor. Então, até 5 anos de idade, se seu filho ainda tem menos de 5 anos de idade, você pode acelerar novas conexões neuronais, tá? Essa é a parte importante do vídeo. Se o seu filho tem menos de 5 anos, nós podemos estimular para fazer novas conexões neuronais. Então, às vezes, não tem essa conexão e você estimula bastante. Como que é estimular bastante? Ah, meu filho não olha. Então, vamos fazer uma intervenção para ele começar a olhar. Então, se todo dia você fazer ele olhar para você, fazer ele olhar para você, que de uma intervenção que a gente chama de intervenção ABA, né? Denver ABA. Então, para diagnóstico precoce, antes de 5 anos, a gente aconselha o Denver, que é do ABA, né? Que é uma forma de brincar. Você vai brincar com as crianças e na brincadeira você vai fazer essas conexões elas acontecerem para diminuir os impactos do autismo na vida adulta. Então, se sua filha, que você me perguntou, eu não quero que ela aumente os prejuízos, é estimular todos os dias. Tá? Então, antes dos 5 anos, nós temos que prestar atenção em quê? Olhar aumentar a comunicação dela, que não precisa ser só verbal. O comunicar aqui que é também. Geralmente, o autismo pega a pessoa pelo braço e leva. Não precisa levar. Ela precisa entender que se ele aponta para algo, a pessoa vai e pega. Então, para autistas até 5 anos, a gente estimula o quê? O olhar, o apontar. Não precisa ser só assim, pode ser assim. O que a gente precisa mostrar para ele é que comunicação funciona. Falar com outro é legal. O que a gente tem que mostrar para eles é que ele pode ter interesses restritos, só que ele não pode se isolar. Mas ele vai se isolar. Por que ele vai se isolar? Porque nós, que somos típicos, a gente não aceita ele pegar e ficar chacoalhando. A culpa é nossa. Né? A gente tá vendo ele assim e fala, não pode fazer. A caneta tem que ser usada assim. Fica chato. Eu não gosto de ficar sendo corrigida toda hora. Você gosta? Eu não gosto. Então, nesses casos, a gente tem que começar a se aproximar do autista. Então, o autista não tem que se adaptar aos típicos. Somos nós que temos que nos adaptar a eles. E aos poucos a gente vai mostrando que existem outras coisas para fazer com a caneta. Né? Então, a gente vai imitar. Então, imita. Para depois você mostrar para eles, olha, agora faz assim. É um processo. Então, essas técnicas todas, quem que passa para você? São os terapeutas, né? Tem muita gente no YouTube mostrando, mas o mais adequado tem que verificar como que é seu filho, quais são os déficits e fazer as intervenções de acordo com o que seu filho está passando, tá? E por que é importante isso tudo a gente estimular bastante ele gostar de ficar perto da gente? Porque muitas mães estão falando, meu filho não fala. O falar não é fácil. Passa por um processo neuronal e para falar você precisa imitar. E como que você imita as pessoas? Você tem que olhar para ela e fazer os movimentos. Eu só olho para as pessoas se me interessa. Então, para interessar, você tem que ser legal. Né? Então, existe uma técnica que eu vou explicar em outros vídeos como ser legal, como fazer eles terem interesse. E outra coisa referente a esse transtorno do neurodesenvolvimento, que é muito importante, é que autistas também foram vistos na ciência que tem algumas dificuldades, tem prejuízos nos neurônios espelho. Neurônio espelho, o que é? A mãe faz ba, 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 aí a criança faz ba, ba, ba. Isso ela já repetiu.
Então, os autistas têm maior prejuízo no neurônio espelho, por isso que a gente tem que estimular também ao imitar. E como que a gente começa ensinando ele a imitar? Você imitando ele, né? Então, até 5 anos de idade, se você está sempre do lado dele, é divertido, deixa ele brincar do jeito que ele quer e começa a imitar ele, você já dá um modelo de imitação que já ajuda nesse neurodesenvolvimento. Acredito que a aula de hoje é mais sobre isso, para a gente conhecer melhor o que é o diagnóstico do autismo. E aí, sobre técnicas, sobre o que eu falei, o que é ABA, né? Qual que é o autismo, que eu sempre falo, no momento é psicologia comportamental ABA, que é análise do comportamento aplicado, que é um assunto bem complexo, parece difícil, é difícil, mas dá para ser um pouquinho mais tranquilo, que é o que eu vou tentar fazer. É você analisar essa criança, analisar o comportamento da criança, verificar por que ela faz aquilo e fazer uma intervenção. E quem vai mudar somos nós, tá? Então, na próxima aulinha eu vou falar sobre isso, sobre o que é ABA e o que é melhor no tratamento do autismo no momento. Tá bom, gente? Tem alguma pergunta? Mais alguma coisa? Então é isso, eu quero agradecer então vocês, eu quero agradecer o grupo, né, que a gente está fazendo uma reforma no grupo, né, que o grupo está crescendo e eu estou vendo ainda como que é a melhor forma de a gente trabalhar. Se a gente vai dividir professores, vai dividir terapeutas, se eu vou abrir e deixar ele aberto, se eu deixar ele fechado e mandar conteúdo, abrir para questionamento. A gente está formulando, mas é sempre para passar o melhor conteúdo e de forma que não fique assim tão monótono, tá bom? Obrigada por ter assistido até aqui. Tchau, tchau.